Com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Olá, queridos amigos da Vibe Mundial, no 95,7, no canal do YouTube. Estamos aqui com o professor Zainag Entrevista para hoje receber uma entrevistada que vai falar sobre um assunto bem interessante que eu sei que muita gente vai gostar disso. Ela vai falar sobre cidadania italiana e cidadania portuguesa, como conseguir. Muitas pessoas querem ter a cidadania desses dois países porque tem livre trânsito por toda a comunidade europeia, evita de a cada 10 anos pegar visto americano, enfim, tem um monte de facilidades. Principalmente para os filhos, né? Que os filhos vão poder estudar na Europa, aqueles que queiram. E estamos recebendo, portanto, aqui a doutora, advogada Patrícia Reale, que é especialista nesse assunto, apesar de assim, jovem, bonitona, há mais de 20 anos sobre trabalhando com cidadania. Então, muito obrigado por você estar aqui. Olha ali, porque também estamos ali no YouTube, que agora a rádio virou meio que televisão, né? Bom, oi pessoal, querido professor Zainag. Primeiramente, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui participando desse programa. Quero te parabenizar, né, por essa conquista, né, por poder compartilhar temas tão importantes, né, com a sociedade, né? O tema, a questão de nacionalidade, né, a múltipla nacionalidade é um tema bastante atual, né, devido à questão de globalização e realmente hoje em dia é muito importante para as pessoas que buscam viver fora do Brasil ou que trabalham fora ou que estudam ter uma segunda nacionalidade, né? E aqui no Brasil nós temos muitos descendentes de italianos, né? E muitos descendentes de portugueses. Claro que existem muitos critérios, mas a questão da nacionalidade acaba alcançando muitas pessoas, né? E por que essas duas nacionalidades que você trabalha? Por exemplo, outras nacionalidades é mais complicado ou não não conseguem ou não há interesse, enfim, por quê? O que acontece é o seguinte, é que cada país é que determina o seu critério de nacionalidade. Então, assim, a Itália particularmente, que é um mercado bastante vasto, né, porque a Itália, ela não o critério de nacionalidade dela é o critério jus sanguinis. Então, o que significa é que as pessoas não precisam ter ali um limite. Então, os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, os tetranetos alcançam a nacionalidade italiana em razão desse critério que a Itália coloca, né? Portugal não coloca o mesmo critério, né? Eles colocam uma condição por atribuição, então eles colocam um limite de geração, que hoje até pode ser alcançado até os bisnetos, né? Que até então não podia. Outros países também estabelecem, assim, no Brasil, em termos de mercado de trabalho, para quem é do direito, por exemplo, a nacionalidade italiana, a portuguesa, a espanhola é que mais tem mercado, sendo que também na Espanha existe um critério mais complicado. Desses três, portanto, me parece que o mais, não vou dizer mais fácil, mas o menos complicado é o italiano. Em questão de quem tem direito, sim, né? Porque ele alcança, por exemplo, não tem um limite de gerações. Então, hoje é possível, a gente partindo de quando começou o movimento migratório da Itália para o Brasil, hoje nós estamos na geração dos trinetos, né? A grande maioria são trinetos de italianos. Meu caso, eu acho. Bisneto. Bisneto, meu? Bisneto. É que ela está cuidando dos casos da minha família. Doutora, eu vou falar aqui para o ouvinte, você que está escutando, está pensando, opa, eu quero me tornar cidadão italiano, você pode mandar aqui a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é 11 94701 9435. 11 94701 9435. Bom,
então a pessoa no meu caso, bisneto de italiano, eu vou querer me tornar cidadão italiano. Como é que inicia essa coisa? Então, partindo... Primeiro te procura, né, lógico. Seria interessante, né? Quando a pessoa busca um especialista, a pessoa já tem todo aquele amparo, né, profissional, né, naturalmente. Mas as pessoas podem também, na forma caseira, vamos dizer assim, a reunir alguns documentos, né? Muitas vezes, por exemplo, você é bisneto de italiano, muitas vezes as pessoas nem sabem, eu não sei se eu sou neto, se eu sou bisneto, se eu sou trineto, então a gente começa montando uma genealogia, né? A própria pessoa interessada. Né? Trineto eu sou. E também Também, quadrineto. Você está querendo dizer bisneto do primeiro italiano que aportou em terras do mais próximo, isso. Do ascendente mais próximo. Né? Que é para o nosso ouvinte e o nosso espectador lá na internet, no YouTube, ele falava, mas peraí, eu sou trineto, quadrineto, N netos. Não, é o primeiro ancestral seu... Mais próximo. Que chegou ao Brasil. Exato. Tá. Exato. E a partir disso, para você obter para dar sequência, início no processo de nacionalidade, a primeira coisa é identificar qual é o seu grau de parentesco e, a partir disso, buscar reunir as certidões de nascimento, casamento, óbito do italiano, do filho do italiano, do neto e assim por diante. Essa é a parte talvez mais complexa que as pessoas se deparam, porque às vezes ela não tem informações, né, de alguns registros, e aí começa então a luta, né, a batalha para fazer essa pesquisa e localizar esses documentos. Que por sorte na Itália, de certa forma, esses registros são bastante organizados, né? Eu estou respondendo aqui uma pergunta que não é no meu WhatsApp, que estão perguntando bem sobre isso. Deixa eu responder aqui que hoje tem esse programa especial nosso, né? Deixa eu colocar. Bom, e a pessoa está falando, pera um pouquinho, mas eu não quero contratar advogado, eu posso ir lá sozinho. Qual a diferença em tendo assessoria, que você falou, e não tendo assessoria? Por exemplo, que eu sei, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, tempo. Eu não quero gastar dinheiro com advogado. Imagina, eu vou lá e eu tenho a certidão de óbito do meu bisavô, do meu avô, que é difícil ter, né? Porque os portugueses até nem tanto, talvez, mas os italianos chegaram no Brasil numa situação complicada. Sim. Porque português é diferente que nós fomos colonizados. Então tem gente que é descendente de portugueses lá do século XV, XVI e vem embora. Bom, mas aí, qual a diferença? Eu não quero advogado, vou sozinho. Bom, a pessoa tem essa opção mesmo. Na verdade, a pessoa pode buscar a nacionalidade através do próprio consulado. Então, por exemplo, nós estamos na jurisdição de São Paulo. Existe um consulado italiano em São Paulo, existe uma embaixada italiana que fica na capital Brasília, existe em Curitiba, BH, e Rio, existem vários estados, né? Então, por exemplo, as pessoas de cada estado vai ter que verificar qual jurisdição, ela pode fazer o pedido diretamente pelo consulado. Claro que cada consulado tem uma fila muito grande. Por exemplo, São Paulo, eles estão chamando a turma que fizeram um cadastro lá em 2013, 2014. Que ano? 2013. Quem foi sozinho lá, né? Sozinho. Vou fazer eu sou descendente de italiano, tenho Torço aqui... pro Palmeiras, tem tudo documentado. Tudo documentado, aí ele vai lá e faz um cadastro. Então, por exemplo, quem fez o cadastro em 2013 pelo consulado, ele pode obter a cidadania italiana através do consulado. Só que vai esperar 10 anos. Sim, 10 anos é o tempo estimado. Ou então ele pode fazer um processo administrativo na Itália, que tem muitas pessoas, vou sozinha para a Itália, vou me aventurar, tenho tempo, tenho dinheiro, vou ficar por lá. Aí faz o processo lá. Sim, mas aí é judicial. Pode ser tanto judicial como administrativo, né? Agora está na moda entrar com os processos judiciais, que eu acho bastante viável. É mais rápido. É mais rápido. Hoje um processo judicial, dependendo do tribunal, porque é como no Brasil um sistema judiciário. Então, por exemplo, o estado de São Paulo tem mais uma expectativa de tempo, Rio tem outra, enfim, cada estado tem uma expectativa para julgar o mesmo tipo de processo.
Na Itália é a mesma coisa. Então, por exemplo, a média, no geral, varia de 1 a 2 anos no processo judicial. Agora, por exemplo, se a pessoa, eu tenho tempo, vou para a Itália, existe uma possibilidade de fazer na forma administrativa que encurta um pouco mais esse tempo. Pode ser de 4 a 6 meses. Também vai depender de alguns detalhes, mas geralmente acontece nesse tempo. Isso você está falando lá na Itália, né? Isso, o processo Bom, mas na vamos Itália. pegar aqui. A pessoa, porque também, quem não tem tempo de ficar lá, como é que vai contratar um advogado na Itália e deixar rolar o processo? Não tem, a não ser que seja alguém conhecido, né? A questão da pessoa, assim, a pessoa fazer o processo sozinha é muito complicado, porque a Itália é um país tão burocrático quanto o Brasil. Existem algumas coisas que acontecem no Brasil que às vezes um advogado resolve em um contato e às vezes o cidadão comum vai lá e ele não consegue resolver, né? Como na esfera administrativa. A Itália acontece da mesma forma. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Sem ficar puxando a brasa para sua sardinha, mas é melhor então fazer pelo Brasil. Contratar um advogado aqui, que sai mais barato, lógico. Sim, a pessoa tem uma segurança jurídica também, né? Dentro do processo, né? Ela tem um contrato com o advogado vai dar toda a assistência, além dele conhecer todo o procedimento na Itália, tanto na forma judicial como na forma administrativa. Às vezes, eu mesmo já ouvi vários casos de pessoas que tentaram fazer o processo sozinha, foi para a Itália, ficou lá, alugou um imóvel, ficou lá 3, 4 meses e não conseguiu concluir o processo. Né? Então, existe uma importância, né, do advogado dentro desse tipo de processo, porque o advogado está acostumado, né, a lidar com essa burocracia. E isso se for na administrativa. E na judicial, a presença, né, do advogado é indispensável. Bom, mas se fizer pelo Brasil, é o melhor caminho para quem... Um cidadão de classe média. Pelo Brasil? Com você. Por exemplo, com qualquer outro advogado. Ele pode contratar mais fácil. Um advogado, que sim, para poder fazer o trâmite via na Itália, né? Ou na forma judicial, ele pode estar no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, né? Que a gente acompanha esses processos. E se ele não quer fazer judicial, ele quer a cidadania dele. Ele tem lá os documentos. Ele vai contratar advogado brasileiro, o advogado brasileiro não vai entrar com a ação. E ele pode fazer via consulado, né? Existe. Não, com o advogado. Como é que faz com o advogado? Eu tenho meus documentos, eu vou procurar o advogado, como é que funciona? Assim, a gente presta uma ampla assessoria, né? Quer dizer, mas o advogado daqui não vai mexer com processo, não é nada de processo. Não, ele pode fazer na forma administrativa. Ou faz sempre administrativo. Geralmente a gente faz bastante processos administrativos, mas vai existir agora uma tendência disso aos poucos virar um processo judicial. Mas isso é lá na Itália, né? Muito trabalhoso, porque o advogado daqui não vai poder advogar na Itália, vai ter que contratar um colega lá. Sem dúvida, né? O advogado daqui tem que ter um apoio de um advogado na Itália, porque o advogado na Itália, ele é advogado lá, e o advogado do Brasil, ele acompanha a parte de documentação, né? Por exemplo, muitas certidões dentro de uma genealogia apresentam erros de grafia. Muitas vezes, antes mesmo de você entrar com uma ação na Itália para pedir... Mas você não entra com a ação. Você tem feito administrativo. Eu faço administrativo e judicial. Mas o que mais faz, a pessoa está querendo ver o mais fácil. Como é que é? A forma ainda mais fácil é administrativa. Sim, e aí, como é que funciona? Pegou os documentos e entregou para você. Do meu bisavô, do meu avô, do meu pai e a minha certidão de nascimento. Como é que funciona? A gente faz toda uma análise se a documentação estiver apta, porque às vezes ela pode não estar, então pode ser que seja necessária alguma correção, mas dentro do contexto de que a documentação seja apta, a gente se organiza com o cliente, né? Porque neste caso ele tem a necessidade dele ir para a Itália, né? Não, você pegou os documentos. Como é que a partir do documento, para a pessoa entender, você está com todos os documentos, e agora? Não, então o cliente me traz toda a documentação. O que você faz com esse documento? A gente faz essa análise, fazemos as traduções juramentadas, fazemos os apostolamentos. E aí manda para a Itália. E aí nós mandamos para a Itália essa documentação. A gente manda um pouco antes, mais ou menos, Então, lá o seu escritório, você tem um escritório parceiro, né, no sul da Itália. Exato. Como é que é o nome da cidade mesmo? Messina. Messina, na Sicília. Na Sicília. Ou Sicília, né, italiano. Sicília, hein? Mas o lugar é bem legal, já fui lá. Então você mandou os documentos, o colega advogado lá falou, olha, tá tudo certo. Aí o
o cliente fala para você, doutor, eu vou lá para a Itália. Esse advogado arruma lugar para ele ficar? Ah, sim, nós acompanhamos todo o processo, Então, não só na parte jurídica, né, que é relativa à documentação, como também onde o cliente vai permanecer. Porque muitas vezes a pessoa está no Brasil, ela não tem um contato, existe toda uma dificuldade dela ir para a Itália, onde que ela vai ficar. Então, nós acompanhamos também essa parte administrativa do imóvel, onde a pessoa vai ficar esse período, né, e buscar o cliente no aeroporto, acompanhar o cliente em todos os detalhes. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Coronel Rubens, aqui do nosso exército, meu companheiro lá da SASD, Sociedade Amigos da Segunda Divisão, que está acompanhando, está dizendo o seguinte: Messina, sul da Itália, já fui. Nunca fui, mas pode ir, coronel, que é bem bacana, né? E o nosso exército tem muito respeito na Itália, o senhor sabe disso, graças ao Castelo Branco, que na época lá da Segunda Guerra liderou os nossos soldados contra o fascismo, contra o nazismo. Um grande abraço para o senhor, obrigado por estar nos escutando. Bom, então aí, olha que, gente, que legal. A doutora, eu ia chamar de professora, já explico por quê. A doutora, ela e o seu escritório lá no sul da Itália, prepara tudo. Ela e outros advogados também fazem isso, né? Sim. Os advogados brasileiros, não estou falando dela porque ela que está aqui. Ela pega a documentação, analisa, manda, é feito lá o dossiê. O escritório lá de Messina, o que faz? Não, está tudo certinho. E tem uma assessoria administrativa que vai arrumar um lugar para a pessoa ficar. Ela tem que ficar quantos anos lá? Depende, assim, já aconteceu da pessoa ficar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Hoje a gente vem combinando com o cliente entre 2 a 3 semanas. Então vocês perceberam, eu fiz uma pergunta aqui já sabendo da resposta. Falei, quantos anos? Não, gente, desde que se a pessoa te entregou, como eu falei que eu fizesse, né, que não fiz, te entrego bonitinho, em te entregar o documento e ele virar um cidadão italiano, se não tiver problema nenhum, quanto tempo? Olha, se tiver tudo certo, o cliente entregar a documentação hoje, por exemplo, eu estou com um caso assim, que o cliente, estou preparando a documentação, comecei agora, ele vai embarcar no final de fevereiro. A partir da data que ele embarca, a gente estabelece um prazo médio de 6 meses. Isso pode ser concluído em 7, em 4. A gente tem sucesso em processos a serem concluídos em 4 meses. Mas, assim, o prazo médio são 6 meses. 6 meses, desde que seja tudo certinho. Bom, vamos pensar o seguinte: um homem casou com uma mulher italiana, ou que melhor, tem cidadania italiana, agora ele já consegue automaticamente? Não, o cônjuge pode pedir a cidadania por matrimônio, né? Assim, existem 2 situações, né, para obtenção da nacionalidade por matrimônio. Existem os casos, por exemplo, do casal que o homem é o descendente de italiano, obtém a nacionalidade e quer passar para a esposa. Se ele, por exemplo, casou até abril de 83, para essa esposa, né, para esses casamentos que aconteceram até abril de 83, acontece de uma forma automática. Para pessoas que casaram posteriormente... 2021, por exemplo. Não, aí tem todo um procedimento mais burocrático. É. Sim, o cônjuge, por exemplo, a pessoa que busca a nacionalidade por matrimônio, casamento, ela tem que ter, por exemplo, conhecimentos linguísticos. Isso que eu ia perguntar. Isso passou a ser exigido recentemente, mas é fundamental, né? E o casamento tem que estar transcrito na Itália. Então, a pessoa, por exemplo, às vezes ela obteve a nacionalidade italiana e ela era solteira, ela casou depois. Então, para o cônjuge poder obter por casamento, é necessário primeiro uma transcrição desse casamento na Itália. E o cônjuge vai ter que fazer uma prova de italiano. Ele tem que ter proficiência, exatamente, né? Então, dentro do processo, você é obrigado a apresentar um documento o certificado de proficiência para o processo tramitar. Mas a gente tem rádio, TV, a gente tem o tempo muito apertado. Agora vamos falar um pouquinho da cidadania portuguesa. Sim. Como é que funciona para a cidadania portuguesa? Você disse que é diferente. Alguns critérios são diferentes da concessão da nacionalidade, porque, por exemplo, na nacionalidade portuguesa existe um limite de geração, não é como na italiana, que, por exemplo, o bisneto pode pedir a nacionalidade direto, independente se o avô ou se o pai dele pediu ou não reconhecimento da nacionalidade.
Em Portugal existe essa diferença, eles chamam de processo por atribuição de nacionalidade, o que quer dizer que o português, por exemplo, veio para o Brasil, casou no Brasil, faleceu no Brasil, teve um filho, e esse filho, por exemplo, não obteve a nacionalidade, não quis. Obteve, aí depois o neto quer obter a nacionalidade. Para que esse neto tenha o direito à nacionalidade, obrigatoriamente ele tem que primeiro transcrever os documentos, que às vezes o português casou no Brasil, faleceu aqui, então tem que ser por etapas esse processo. Primeiro, registra o casamento, que a gente chama de transcrição, depois o óbito, depois o pedido de atribuição de nacionalidade do filho, do português, e a gente não pode fazer como na italiana, que a gente vai direto. Então quer dizer que eu tenho um filho, eu tenho ascendência portuguesa por parte de mãe, mas vamos imaginar o seguinte, eu não quero cidadania portuguesa. Aí tem um filho que fala, não, eu quero cidadania portuguesa. Aí eu falei, eu não vou querer, eu não vou mexer com isso. Eu já tive um caso assim, em que a gente preparou toda a documentação, o cliente não se dava bem com a mãe dele, e até inclusive falei com a mãe dele, e ela não quis reconhecer a nacionalidade dela, né? Ela não quis a nacionalidade portuguesa, e não pode pular a geração, né? Então teria que entrar com uma ação específica em Portugal, judicial, teria para poder tentar combater isso, mas a lei para o processo que é administrativo também, né? O procedimento de nacionalidade. Nem existe em Portugal um procedimento judicial. Todo procedimento de nacionalidade, ele é administrativo, ele acontece dentro da conservatória, que é como se fosse os nossos cartórios de registro civil, que acaba abrangendo todo esse procedimento. Quer dizer, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, só é mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso. Aí você teria que levar a juízo nessa questão. Que o pai não quer. Que o pai não quer. Eu tive esse caso que o cliente, ele quis dar sequência na via judicial, depois ele parou, porque acaba conturbando toda a família, né? Porque você vai arrumar uma dor de cabeça para quem não quer, né? Sim. Imagina. Bom, voltar um pouquinho, eu estava pensando numa coisa, me fugiu aqui, voltando um pouco na italiana, me lembrei. O brasileiro, ele fala, bom, eu vou pegar a cidadania italiana e eu vou arrumar um advogado que ele faz todo o processo em Roma, que assim eu aproveito e vou ver o Papa. Quanto maior a cidade, pior, né? Sem dúvida. Antigamente o pessoal achava isso. Eu vou para Roma, eu vou para Milão, né? Quer passear, vai passear, mas se vai resolver um assunto. E Messina, eu conheci uma cidade, aliás, um encanto de cidade pequenininha, só venta muito pro avião quando vai descer, né? Mas veja bem, no caso de uma cidade pequena, é mais rápido, porque todo mundo se conhece, igual aqui no Brasil. Você vai fazer, veja, um processo trabalhista aqui em São Paulo que a gente tem mais de 100 varas do trabalho, diferente de uma cidade no interior que tem uma vara. Sim. E o juiz ali toma café com um advogado na padaria antes de manhã. Mais ou menos o que acontece com o escritório que eu faço parceria, né? É um escritório já renomado, conhecido na Itália. A Itália funciona muito dessa forma, né? Eu estou dizendo que o nosso programa, o tempo está já acabando. A doutora Patrícia, ela é pós-graduada em Relações Internacionais e está aí para defender o seu mestrado em Direito Internacional e tem essa experiência de 20 anos. Me diga uma coisa, doutora, para o seu... acho que é melhor dar o seu WhatsApp, é mais fácil do que o Instagram. O Instagram é só procurar Patrícia Reale e vai achar. Patrícia Reale ADV vai me achar. Tá, e o seu, quer deixar seu WhatsApp? Eu quero, filho. 11 9 6645 3883. 6645 3883. Meus amigos, muito obrigado por você ceder seu tempo para falar com os nossos ouvintes. Uma alegria muito grande. Renovo aqui, como estamos nos meus primeiros programas, o agradecimento a todo o pessoal da Vibe Mundial, abrir esse espaço. Eu que já trabalhei em televisão, mas tinha um sonho de trabalhar em rádio e estou muito feliz. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Você ouviu na Vibe